fique eternamente com você. Se Jesus falava um outro consolador, é porque ele também era um consolador, que esclarecia e que consolava. Mas então, num conclave, numa reunião onde se encontravam os espíritos superiores, pensavam eles que tinham que eleger alguém, escolher alguém que tivesse já mergulhado no corpo e defendido algumas vezes as causas humanistas, que tivesse abraçado com entusiasmo, com competência, as lides cristãs. E nós vamos ver, Jorge, um homem preso ao madeiro, amordaçado, amarrado. Em torno dele, madeira ressequida e gravetos. Inundados, aqueles gravetos, aquela madeira, de uma resina inflamável. Logo, o verdugo, o algoz, lança a fagulha de fogo e as labaredas se alteiam. Atinge o corpo do homem que vai se estertorando, sentindo dor e sofrimento, a fumaça, fazendo com que ele buscasse o ar e o peito, a face, de maneira muito intensiva. As gargalhadas no entorno daqueles homens que produziam aquela agonia, aquele sofrimento, ali estava a figura de João Hus, mas também conhecido como João de Rusneck, o Pato. Quando os seus algozes emitiam as suas gargalhadas, as suas zombarias, ele reúne as últimas forças que tem e lança um brado da encarnacionista. Pensam que matam o pato. Mas eis que o pato voltará na forma de cisne, a distender suas asas e derramar filigrana de luz sobre os corações aflitos e torturados. Então, Jorge, no dia 3 de outubro, de quando mesmo, gente? De 1804. Nasce na França. João Hus. Mas agora recebe o nome de Hippolyte. Não precisa falar tão alto assim. Hippolyte, quem acertar, Jorge paga o lanche hoje. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que passou a ser conhecido como Allan Kardec, um pseudônimo de um sacerdote druida que foi revelado a ele pelo Espírito Zéfiro, que foram companheiros nos arraiais druidas, quando lá já lidava com a imortalidade da alma, com reencarnação, com comunicabilidade com os espíritos. Então, meus queridos amigos, a criança nasce. E ali, logo em seguida, eu vou pegar uma água aqui. Estou movido a água. Ele, após os seus primeiros estudos em França, ele é encaminhado pelos seus pais a estudar com Pestalozzi, no Instituto de Verdun,
mestre Pestalozzi logo verifica aquela criança, aquele jovem, já não era mais uma criança, aquele jovem de um raciocínio lúcido, de um raciocínio metálico, profundo. Todos os temas ganhavam dele a dilatação e a profundidade significativa, a ponto, comentam os biógrafos, de que quando Pestalozzi deixava o seu instituto e ia montar escolas, divulgar o seu método no mundo inteiro, ele deixava na cátedra, sobre a responsabilidade de ministrar determinados ensinos, determinadas matérias, o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivage. Então ele cresce, retorna à França e funda escolas, institutos educacionais. É um professor, é um pedagogo. Quando os temas nas sociedades científicas se faziam complexo, quase que enigmático, era o pedagogo Rivage chamado, porque ele era conhecido como um indivíduo de um raciocínio lógico, de uma capacidade, de uma competência de desvendar determinados assuntos e temas de maneira fácil. Ele era chamado das academias. Um dia, um amigo, senhor Fortier, fala para ele assim: Rivage, você agora tem que ver que está havendo um fenômeno extraordinário. As mesas, meu amigo, as mesas andam, as mesas se sacodem, as mesas se levantam. E ele, ouvindo as ponderações do conhecido, diz assim: não vejo nisso nada impossível, porque a eletricidade e o magnetismo, atuando em determinados objetos, podem fazer com que ele se mova. E nós observamos aí o raciocínio lógico do cientista, que não foi um indivíduo que aceitou o fenômeno mediúnico, o fenômeno das mesas girantes, das mesas dançantes, de uma maneira tácita e silenciosa, não. Ele primeiro negou. Após isso, um amigo, o senhor Charlotte, um amigo de 25 anos, encontra-se com ele e fala desses fenômenos, mas de uma maneira tão entusiasmada, que em vez de trazer alguns apontamentos lógicos, aumentou as suas dúvidas, a sua descrença. Mas, certa época, ele foi convidado a ir à casa da senhora Plena Maison, a convite do senhor Patier. Mas que nome danado, né, gente? Que nome terrível, né? Na casa da senhora Plena Maison com o senhor Patier. Lá, ele teve a primeira oportunidade de ver mesas que respondiam a perguntas através do fenômeno da tipologia, ou seja, linguagem das pancadas. Mas de uma maneira muito rudimentar, para uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C, e assim sucessivamente. Até o dia em que alguém sugeriu que o médium colocasse o lápis, uma caneta na mão para trazer as mensagens do mundo espiritual. Então, o que Allan Kardec faz? Ele observa aqueles fenômenos e vê ali como que
uma resposta, possivelmente uma resposta para os grandes enigmas da criatura humana. Para onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui. E ele se põe ao quê? A investigar, através do método experimental científico. Gente, não aceitou simplesmente. Foi lá investigar. Ele mandava uma pergunta para inúmeros médiuns no mundo inteiro e recolhia aquelas perguntas, sendo ela sopesada, avaliada pelo método experimental científico, porque ele era um homem de ciência e observava o quê? Observou que todas traziam a mesma linha de raciocínio. Ele recebe um caderno, 50 cadernos, Vitoriano Sardô, que era um dramaturgo da França, Sr. Tideman Mantes, um filósofo, 50 cadernos de comunicações mediúnicas. Foi aquela base, e justamente com esse trabalho científico que ele desencadeou, que surge o Livro dos Espíritos. Hein? Quando mesmo que surgiu o Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. Aí, rapaz, sabe de cor e salteado. 18 de abril de 1857, mas nessa primeira edição, quantas perguntas tinham? 500 e pouco, assim é demais, né? 501 perguntas, para na segunda edição ter 1019, que em realidade é 1018, devido a um erro de grafia. Então, meus queridos amigos, o Espiritismo vem demonstrar, por fatos científicos, de que a vida continua depois da morte. E o indivíduo é feliz ou infeliz de acordo com as atitudes de hoje, de agora. Então, nós podemos moldar o nosso amanhã. Como será o seu amanhã? Como é o seu hoje? Como é o seu agora? A Sociedade Dialética de Londres, que foi fundada em 1807, em 1867, para ser preciso, eles criaram uma comissão para estudar os fenômenos mediúnicos, para ver se aquilo era uma verdade ou uma mentira. Reuniram os mais célebres cientistas da Inglaterra. A maioria, a totalidade materialista. A maioria, a totalidade materialista. Investigaram vários médicos. Depois de 18 meses, eles lançaram em ata, assinado pelos investigadores, pelos investigadores da ciência, confirmando que os fenômenos mediúnicos eram uma verdade e a continuidade da vida era um fato. Nós vamos ver pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, testemunho, não só testemunho do processo mediúnico, mas eloquentemente científico. É uma manhã. São Paulo. Anhangabaú. Um prédio pega fogo. Edifício Joelma. O fogo se alastra. Aquelas pessoas que estavam nos andares de baixo, nos andares inferiores, conseguiram sair pela escada e se salvar. Os helicópteros lançavam suas bolsas sobre o teto do edifício, porque não tinha heliporto. O edifício Joelma não tinha heliporto. Mas ali tinha uma jovem chamada Volkmar. Trabalhava na CREF Sul. Ela vê as chamas, a fumaça chegar, o ar escassear. Ela busca os andares superiores, não conseguiu. Morreu carbonizada. A mãe, o choro, o desespero, a aflição. Só sabe a dor que é
Eu não posso me movimentar, né? Eu estou querendo ir para cá, mas eu lembro que um companheiro lá falou. Mas Jorge disse que eu posso me movimentar. Aí eu já não sei mais, eu vou ou não vou. Né? Então, o desespero, a aflição, só sabe o que é a dor de perder um filho quem perde. Né? Porque, cronologicamente, é os filhos que vão sepultar os pais, né? Isso é o natural. Mas o contrário, um pai e sepultar um filho é algo extremamente, é uma dor muito grande, que a gente não consegue avaliar o nível da dor. Né? Então, a aflição do pai, a aflição daquela mãe. Alguém um dia fala, olha, mas tem um mineiro lá no interior de mim, um homem frágil, mas que é metido com essas coisas, de falar com os espíritos. Né? E lá rumou aquele casal para em Uberaba tentar falar com Francisco Cândido Xavier. E lá vai. Foi a primeira vez, nada conseguiu, mas num certo tempo ela manda mensagem para a mãe e o pai: Volkmar, volta. Volkmar retorna do mundo dos mortos. Volta e, através de uma carta e um escrito mediúnico, conversa e dialoga com os pais, falando de assuntos íntimos que só eles tinham conhecimento, falando de apelidos, de pessoas. É um testemunho eloquente da veracidade da continuidade da vida depois da morte. E o Espiritismo é o quê? Ele é o cristianismo redivivo. Por que o Espiritismo é o cristianismo redivivo? Porque ele vem, vamos lá, reviver as lições de Jesus, tal como foi anunciada há 2000 anos. Né? Então as pessoas às vezes perguntam assim, mas o Espiritismo estuda a Bíblia? Se deu uma colega, mas eu vejo o senhor aí falar em Evangelho, o senhor, né? Não tem jeito mais. Né? O senhor falar em Evangelho, por acaso, espírita estuda a Bíblia? Eu falei, estuda. Espírita estuda o Velho Testamento, o Novo Testamento. Ah, eu não sabia disso, eu não pensei disso, eu pensei que era outra coisa. Mas que coisa? Aí eu me lembrei de um amigo de infância, que certa vez eu encontrei com ele na rua, eu estava sobraçando, eu estava com o livro dos Espíritos de Barrio Prata, a gente conversando e tal. Aí ele falou assim, o livro dos Espíritos? Eu falei, o livro dos Espíritos. Ele perguntou assim, qual caboclo que você recebe? Né? Quer dizer, a visão deturpada que as pessoas têm. A Umbanda é ótima, excelente. Né? Eu estou indo demais para cá, né, companheiro? Mas não consigo, rapaz. A visão deturpada que as pessoas têm. Né? Acha que aqui dentro é um cabrito preso, que Jorge prende um cabrito aqui dentro. Né? Pensa que aqui há manifestações mediúnicas. Né? Umbanda é uma coisa. Espiritismo é outra, totalmente diferente. Né? E tem ótimos trabalhos de Umbanda, fazem trabalhos excelentes. Eu falo em casa de Umbanda, entendeu? Vou lá, faço palestra, sem problema nenhum. Né? Mas é que a gente tem que esclarecer o que é uma coisa e o que é outra coisa. Não é verdade? Então, surge Allan Kardec, com Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, o livro dos Espíritos. Depois vem o livro dos Médiuns. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, né? Obras póstumas, após as seixas de carne. Né? Então, o Espiritismo é isso. É Jesus de volta. Jesus retornando.
E aí, Emmanuel, ele vai falar de uma coisa muito interessante nesse livro Fonte Viva. Ele diz assim: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Muitos aprendizes consideram a linguagem do Cristo estranha. Por quê? Ele fala assim: fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Já imaginou aí? Os males são numerosos, você está em dificuldade, e Jesus diz: faça o bem. As ruas de Saquarema, possivelmente nas ruas de Saquarema a gente encontre pessoas dormindo em calçadas, moradores de rua. Quando nós vamos para nossas casas, tem um edredom, pode escolher edredom, manta, cobertor. Se tiver calor, um aparelhinhozinho, a gente climatiza o ambiente. Fazer o bem. Mesmo que você esteja em dificuldade. Mesmo que você esteja passando, porque é um instante de quê? Do testemunho. Que Emmanuel fala. Então, levar aquelas pessoas ajuda, um prato de comida, um cobertor, um remédio, você começa a sentir que as suas dores vão diminuindo. Quando você propõe o bem ao outro, as suas dores vão diminuindo. A gente veio no congresso agora, né, irmã? Em que brasileiros vão a Angola, o Congo, com um trabalho extraordinário, junto àquelas crianças famintas, aquelas crianças doentes, órfãos de guerra, que existe uma guerra civil lá, em que tribos se matam uns aos outros. O bem. Há um nível de suicídio incrível na sociedade. Crianças se suicidando, a gente pensa, por que uma criança se suicida? Por que, gente, uma criança se suicida? A cada 45 segundos se suicida uma pessoa no planeta. O que a gente pode fazer por isso? Pode fazer muita coisa. Esclarecer sobre isso. Porque o grande problema para o suicida é que ele pensa que ele queria extinguir a vida. Aí ele vai e se vê mais vivo do que nunca, sofrendo de uma decisão inadequada que tomou. Ah, não, a vida para mim não serve mais, porque ele foi embora, ele arrumou outra, eu vou me acabar. Não, você se acaba e ele está com outra. Não é, querido? Você vai num cabeleireiro, dá uma ajeitada no cabelo, vai numa loja, toma um banho de loja, entendeu? E depois, quando você vê ele, você passa por perto só para dar uma esnobada caridosa, fraternal. Olha o que você perdeu. Não em você se acabar. Né? Não em você se acabar. E em você querer se acabar e continuar mais vivo do que não, sofrendo. Está aí um livro, Memória do Suicida, da saudosa. Eu estou te complicando sua vida, não estou? Então, ele diz aqui, fazer o bem possível ainda quando os males sejam crescentes e numerosos.
Desculpar incessantemente. Olha que coisa, né? Não é o seu nome? Constância. Não, imaginou? Desculpar incessantemente. Alguém no seu trabalho cria uma situação difícil para você. Tira o seu tapete. Te prejudica. E aí? Então, a linguagem do Cristo, para muito aprendido, ela é estranha, indecifrável, incompreensível, mas como que eu vou perdoar? Jesus já conhecia isso, que quando a gente magoa, quando a gente fica magoado, quando a gente fica com ódio no coração, que a pessoa a maior parte dos cânceres surge dos sentimentos aprisionados de ódio, de mágoa, de ressentimento. Por quê? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço aos outros me torna uma pessoa má. Se alguém te prejudica, você está livre. Então ele te perdoa. Porque quem perdoa se liberta. Você sente um alívio interiormente. Agora, se você vibra naquele diapasão do ódio, você se vincula àquela criatura. Né? Jesus diz, amai os vossos inimigos. Fazer o bem é que vos faz o mal. Orar pelos que te caluniam. Essa é uma ação orientadora para o crescimento interior da criatura humana. Eu sei que é muito difícil, às vezes, as pessoas se perdoarem de imediato. Mas veja bem. Então, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos orar por aquela pessoa. Né? Você começa a orar. Você não tem como vê-la ainda como um amigo, mas você ora, vai no seu passo. Ora, peça a Deus. Um procedimento que é muito positivo para que a gente desfaça as inimizades, as indiferenças, é quando a gente for dormir, pedir aos benfeitores espirituais que a gente se encontre com aquele chamado adversário, sob as bênçãos dos benfeitores espirituais. A gente faça isso. Vamos ver que a própria vida se incumbe de uma aproximação, de uma reunião, de desfazer aqueles laços de inimizade. A pouco e pouco, na nossa toada, no nosso ritmo. Né? Porque é muito diferente, né, Constância? A vibração que é você estar junto de um amigo, daquela de você estar junto de uma pessoa que você tem aversão a um inimigo. Né? Materialmente, fisicamente, vibratoriamente, é diferente. Então, essa é a recomendação do Cristo. Porque o espírito crístico, o espírito Cristo, aquele que atingiu o patamar máximo, aquele espírito que não precisa mais reencarnar. Ele e o Pai é um, pensamento que ele ama os nossos inimigos. Porque ele conhecia o caminho para chegar na felicidade, o caminho para a gente ter saúde interior. Fazer o bem, por exemplo, hoje, a depressão campeia, pessoas depressivas. Os consultórios dos psicólogos, psiquiatras estão repletos de gente. Muitas vezes um processo de depressão, através de síndrome do pânico, se dá por influência espiritual. Como assim? Espíritos desencarnados que influenciam o indivíduo. Eu lido há mais de 30 anos em reunião mediúnica. Espíritos que instalam aparelhos parasitários na mente das pessoas e controlam o sistema controle remoto. O indivíduo mergulha naquele quadro de depressão e ele tem que ter o atendimento médico, sim,
mas tem que ter um atendimento espiritual. Busca uma casa espírita. Porque o médico entende corpo físico, dos neurônios, mas ele não entende de medicina espiritual. A casa espírita conhece isso. Então, tem aqui no Guarani, passe, água frutificada, nome na reunião mediúnica, conversa com o Jorge, conversa com os companheiros da casa, no Limar. Vejamos, a depressão campeia. Drogas. Em São Paulo, nós temos uma Cracolândia. Acabou com o centro de São Paulo. Uma verdadeira Cracolândia se multiplicou. Ah, mas isso é problema do governo. Não é problema só do governo, não. É problema daquele que pode fazer e não faz. Muitas vezes, a droga está adentrando a nossa casa, sem a gente saber. Conheço um jovem que usa a droga e quebra tudo dentro de casa. Evidentemente que devemos levá-lo ao atendimento psiquiátrico, psicológico, internamento, mas temos o outro lado, a questão espiritual. A gente tem que ter um propósito espiritual na vida. Isso que é relevante, o propósito espiritual. Nós somos espíritos, nós vamos morrer. Sabia que nós vamos morrer? Todo mundo vai morrer, gente. Quem garante que a gente sai do céu lá, a gente dá um troço ali e morrer não morre? Ué, isso pode acontecer. Um propósito espiritual na vida. Haroldo Dutra fala nisso, um propósito espiritual na vida. Optar pelo bem. As suas decisões, as nossas decisões, aquilo que a gente escolhe, que a gente decide, vai ser padrão de felicidade ou de infelicidade nossa. Né? Muitas vezes, nós optamos por trabalhar na casa espírita. Mas aí, a gente começa a se queixar. Fulano é muito difícil. Muito difícil. Ontem passou por mim e falou comigo. Que coisa estranha, gente. Não sabe que aquela pessoa estava com problema de coluna e passou um pouco, esticadinha. Tem pessoas que adoram cargos na casa espírita. A pessoa não quer ser um trabalhador, mas quer um cargo. Eu sou o coordenador do segundo. Nossa, até que dou uma transformada. Eu sou o coordenador. Vai se dar até uma transformada na pessoa. Velho. Seu servidor, querido. Aquele que quer ser o primeiro. Seja o servo de todos. Quando a gente limpa o chão, tira a poeira das cadeiras, nós estamos servindo ao bem. Para o instante das evocações divinas. Mas a gente ainda não aprendeu. Se alguém falar na rua, ou numa loja, numa instituição pública, não nos tratar muito bem, a gente já... Eu não levo desaforo para casa. Aqui não tem gente assim, não. Isso é lá em Araruama. Aqui em Bacaxá não tem, em Saquarema não tem gente assim, não. Né? Eu não levo desaforo para casa. Mas o que valeu os 10 anos de espiritismo? Né, Guarda? O que valeu os 20 anos de espiritismo? Não é? Aí quando desencarna pensando no céu, vê tudo escuro, nego gritando, chorando, está no brão, está no brão. Custódio Saquarema. Não sei se ele era daqui, não. Mas Custódio Saquarema. Um dia encontrou com Humberto de Campos no mundo espiritual. Aí disse assim,
Você ainda escreve para os terráqueos, né? Ele, sim, escrevo. Então conte a minha história para ele. Custódio de Saquarema, jovem, veio de família espírita, logo foi encaminhado a uma instituição espírita e começou a ouvir Constância os espíritos a dizerem assim para ele, sutilmente na mente dele: que é isso, Custódio? É uma juventude. Juventude é para você aproveitar um pouco a vida. Essa coisa de religião, essa coisa de refletir sobre o ensino de Jesus, você deixa para depois. Aí, muito bem. Aí ele entra na faculdade. Aí o mundo espiritual o convida ao serviço. Aí as ideias voltam. Ô, Custódio, agora você está a braço com os livros, se preparando para a sua formação dentro da vida. E ele abandona, ele não se vincula à tarefa. Aí ele se casou. No dia que ele casou, o mundo espiritual o chama para o trabalho do bem, porque a pessoa pode estar casada, não tem problema nenhum. Isso aí não é nenhum impedimento dele atuar na casa espírita. Aí os benfeitores espirituais o chamam ao serviço e aquelas vozinhas voltam. Ah, Custódio, agora com família, com obrigações, com trabalho. E assim foi quando ele chegou na velhice. Na velhice ainda, na ancianidade, ele idoso, os benfeitores o chamam para a tarefa. Aí as vozes voltam, mas agora, você está velho, cansado, esse negócio de religião, agora deixa para os jovens, agora, o que você vai poder fazer? E ele desencarna nessa condição e avisa os meus irmãos que estão no corpo que eu passei por um comodismo de obsessão pacífica, uma obsessão sutil, né? Que muitas vezes levam a gente a se acomodar. E muitas vezes a gente pensa de que essas ideias são ideias nossas, mas são ideias muitas vezes, estou dizendo sempre, muitas vezes incutidas pelos nossos adversários, para que nos tirem do caminho. A Casa Espírita, por exemplo, um trabalho excelente de evangelização infantil, mas evangelização para quem? Para quem? Das crianças, para quem? A gente aqui tem uma preocupação. Aqui eu sei que vocês têm, era longo e complicado. Para as crianças TDAH, as crianças com autismo, as crianças com déficit de deficiência intelectual, porque, meus queridos, vão chegar na casa espírita crianças assim, mas aí é só para os ditos normais. Então, se a gente não se preparar, se a gente não tem informação, temos que nos preparar para isso. Para atender a essas crianças, sim, na evangelização, como também oferecer a elas os tratamentos que a casa espírita tem. Que os benfeitores espirituais têm recursos que podem amenizar o quadro sintomatológico que eles apresentam, a problemática que eles experimentam. Mas é preciso que a gente, como casa espírita, pense nisso. Que a evangelização é para todos, não é para alguns. Entendeu a questão? Como é que é a questão? Vamos lá. Ajudar os caluniadores e os maus. Essa é uma fala de Jesus. Imagina ajudar os caluniadores, a pessoa que te caluniou, mentiu acerca do seu comportamento,
espalhou mentiras a seu respeito, você orar por ele, você querer compreender a situação de desajuste, desequilíbrio que ele se encontra. É fácil? Não é fácil. A gente tem que exercitar. O bem precisa ser exercitado. E pode começar em casa. Por exemplo, há quanto tempo você não ouve do seu esposo ou da sua esposa que te ama? Ele fala, eu me amo, eu te amo. Eu não tenho mais jeito disso não. Gente, eu não tenho mais jeito disso não. O amor é o alimento da alma. Né? Você chega para a pessoa, compra uma flor, leva uma flor para a sua esposa. Toda mulher gosta de uma flor. Gostar mesmo gosta de um brilhante, mas na falta, uma flor serve. Né? Então, justamente isso, alimentar o amor entre o casal. Na época de namoro e noivado, ele fazia poesia, falava coisas lindas, maravilhosas. Mas e agora? Agora tem que reviver isso. Tonificar isso. Né? Viver com mais alegria. Aproveitar a vida de maneira positiva e saudável. Nós temos, com a doutrina espírita, a oportunidade de fazer o bem. Quantas pessoas chegam nesta casa? Né? Você vê que chegou uma pessoa aqui na primeira vez, a Dulimar está falando, tem gente pela primeira vez. É isso aí, acolher a pessoa, abraçar a pessoa. Porque muitas vezes as pessoas que chegaram aqui, não digo todas, mas chegam às vezes com o coração ralado. Chegam com dificuldade, com problema. E precisam do apoio, da mão amiga. Ninguém caminha sozinho na vida. Ninguém. E a casa espírita tem recursos terapêuticos da medicina espiritual que pode ajudar a todos. E a gente tem que oferecer isso. Mas oferecer o quê? Com aconchego, sem radicalismo, sem extremismo. Não é? Vamos ler aqui um. Ih, mas está quase chegando a hora, hein? Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? Aí os Espíritos dizem, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Olha só. Ele está dizendo aqui que a lei de Deus é a única verdadeira. Aonde está a lei de Deus? A lei de Deus está no Evangelho. Quando Jesus apresenta ele em forma de apontamento, em forma de histórias, está no pensamento vivo de Emmanuel, que traduz isso de uma maneira muito fácil ao nosso entendimento. Né? Então ele diz, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Né? Nós vemos aí por nós mesmos. E quando a gente faz alguma coisa errada, a consciência pesa. Né? A consciência está a nos dizer que ali foi uma atitude equivocada que a gente teve. São escolhas. As nossas escolhas vai definir a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Né? E devido, muitas vezes, nós vemos no cenário mundial, devido lançar bombas, lançar mísseis sobre hospitais.
crianças morrendo. Evidentemente que isso há uma responsabilidade. Que escolha que eles estão fazendo com isso? Quais são as escolhas? Para onde essas criaturas que decidem isso irão? Então, que a gente, com a doutrina espírita, possa ter essa reflexão de estudar esse conteúdo, de pensar sobre esse conteúdo que veio do mundo espiritual, revivendo as lições de Jesus, tal como ele apresentou, a fim de que a gente alcance um resultado positivo. Tudo na nossa vida vai depender das nossas escolhas, daquilo que a gente opta por fazer. Eu agradeço a todos a atenção e muita paz.